E aí pessoal, aqui é o Diego do Otanippon voltando para vocês com alguns vídeos e dessa vez atualizando o quadro de mangá Shoukai, que o último foi Koi no Katachi que eu apresentei para vocês, né? Já faz tanto tempo. E dessa vez eu trago uma apresentação que é sobre um manhwa e não mangá no caso. Para quem não conhece esse termo, manhwa é um mangá feito por coreanos. E a obra que eu vou apresentar para vocês é o chamado Anarasu Manara. E vamos pro vídeo aí. Antes de falar alguma coisa sobre a Anarasu Manara, eu gostaria de agradecer muito ao pessoal do site blog Este Matsudai que traduziu essa obra para português e me possibilitou a leitura dessa obra tão fantástica aí, né? Que eles traduziram e disponibilizaram no Manga Host. Muito obrigado a vocês e acessem o site deles se interessarem aí, né? Falando um pouco de Anarasu Manara, é uma obra muito profunda que trata sobre um tema bem convencional que todo mundo já pensou várias vezes durante a vida, principalmente na juventude no caso, né? Que você tem que pensar e é um tema bastante sério de certa forma, que é o tema de o que é ser um adulto. Durante a leitura desse mangá, ele me trouxe vários questionamentos no decorrer das páginas, por envolver vários simbolismos, questionamentos e a visão de 3 personagens principais. Que as perguntas que eu vou destacar para vocês aqui durante a tela. Por tratar do tema do que é ser um adulto, durante a leitura da obra me trouxe várias perguntas assim, né? De o que eu realmente desejo ser? Você tem certeza que está no caminho certo? O que vale mais a pena? Sonho ou realidade? Que tipo de adulto eu desejo ser? Essas são as 4 perguntas e questionamentos que surgiram quando eu estava lendo esse mangá, assim, né? Bem interessantes. E todas essas 4 perguntas e questionamentos que surgiram se resumem a uma única frase que prolonga o mangá todo e aparece: você acredita em magia? E esse é o mangá de Anarasu Manara que eu vou apresentar para vocês aqui. Agora, contando um pouco mais sobre a história de Anarasu Manara, conta a história sobre o protagonista chamado Yon Ae, se eu não me engano. Eu vou chamar apenas de Yon aí, né? E logo de começo, o background do mangá sobre essa personagem já tenta jogar uma imagem para vocês de miséria e pobreza sobre a protagonista, contando sobre a história dela, que ela foi abandonada pela mãe, enquanto o pai, para fugir das dívidas, saiu de casa. Enquanto ela tem que cuidar sozinha da sua irmã, pagar as contas de casa, alimentação, roupas, e aí depois disso sair da escola ela tem que ir direto para o trabalho, mas mesmo assim ela vive a pobreza de faltar dinheiro para comida, para roupas e etc. É uma imagem bem forte da pobreza sobre o protagonista, sobre nós que estamos lendo o mangá, assim, né? Mas tudo isso começa a mudar aos poucos, depois que aparece um tal mágico dentro da cidade, que ela ouve rumores que esse é um mágico que vive dentro de um parque abandonado na cidade, e que é conhecido como sequestrador, louco, assassino e os piores adjetivos que você pode imaginar, assim, né? E esse mágico salva Yon de 1 ou 2 apuros aí, né? E sempre alega que conseguiu salvar ela por justamente ele ser um mágico de verdade e fazer mágicas. E sempre ele termina com uma certa pergunta em cima de Yon: você acredita em magia? Outro personagem interessante durante a obra, durante a história, é o personagem mágico, com certeza, que ele é chamado R. Esse é um personagem que ele causa muita reflexão durante você estar lendo a obra, assim, né? E é um dos personagens alavanca para causar o desenvolvimento dos outros personagens à sua volta, que seria da protagonista e do antagonista no caso, né? E esse personagem, durante algumas partes, ele parece um personagem muito sábio, mas em outras partes ele parece um personagem muito estranho para você ao mesmo tempo, né? Em certos momentos ele consegue falar palavras sábias e fazer os outros personagens refletirem e se desenvolverem através disso, mas em outras partes ele parece um personagem isolado, que alega ser um mágico, sendo que ele vive naquele círculo isolado. Como que ele vive, como ele se sustenta, assim, né? Ele fica naquele círculo abandonado e fala que o mundo é cheio de magia e que ela deve acreditar em magia, assim. Você fala, esse personagem é meio estranho, louco, e de certa forma, com tanto essa implicância de falar que ele é um mágico de verdade, em certas formas você se questiona, ele é um mágico ou não? E o mangá às vezes joga algumas cenas pra você falando que ele faz magias de verdade, em outras partes mostra ele fazendo truques atrás dessas mágicas. Você fica, putz,
será que é mágica ou não? Será que ele é mágico ou apenas é um impostor? Você fica se pensando assim, putz, que esse mágico é na verdade das contas? E mais pra frente você acaba descobrindo o passado dele, que é muito interessante pro desenvolvimento dos outros personagens também. Outro personagem interessante nessa obra, principalmente, é o antagonista, que é um dos personagens que eu mais me identifiquei durante a obra. O antagonista, o que chama Aideong, não lembro o nome, Aideong, ele é um personagem que está em um lado totalmente oposto da protagonista e senta do lado dela. Ele é um personagem riquinho que tem toda a parte financeira já pronta para ele, a sua família. É inteligente, bonito, apesar da sua imagem de simbolismo durante a obra, que é esse personagem com um pescoço tão comprido assim, né? O personagem que eu mais me identifiquei, pois ele é um personagem que durante a obra ele entra na mesma pergunta: o que eu quero ser? Será que eu estou no caminho certo? O que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou estudando tanto? Ele é um personagem que é considerado rico, bonito, o melhor da escola e tem tudo pronto para o seu futuro de melhor adulto do mundo. Tudo pronto para ele, mas ele acaba se questionando através do mágico o que ele quer ser, qual é o caminho que ele está percorrendo, qual vai ser o futuro dele. E você vai ver o futuro e a resposta que ele dá a essas questões aí durante o desfecho do mangá. Muito interessante. E é o personagem que talvez acho que eu mais gostei dele, no caso. Agora as minhas impressões diante do mangá de Ananas Manara, eu posso falar que como ele tem aquele tema tão normal e que todos nós já pensamos durante várias vezes na vida, de o que é ser um adulto. Ele trata de 3 personagens diferentes que têm 3 backgrounds diferentes ao seu fundo e que eles vivenciam e sofrem dessa mesma questão de o que é ser um adulto. E por isso esses 3 personagens diferentes, eles têm 3 desfechos diferentes, que você se considera que eles deram 3 respostas diferentes a essa mesma questão. Por isso que eu considero que Ananas Manara tem 3 finais diferentes, diante de uma questão proposta desde o começo do mangá aí, né? E que é muito interessante e deixa muito mais gratificante pós-leitura você refletir sobre esses 3 tipos de finais que o mangá te deu. E que você pode completar esse mangá dando a sua resposta em cima dessa questão e completando ele totalmente. O que é usual nos mangás de ultimamente é o mangá te jogar uma questão e ter um final apenas, e apenas ter uma resposta diante desse final, e que é o mais usual geralmente. Só que Ananas Manara ele te dá 3 respostas diferentes, que é muito legal para você refletir no caso. E o mangá de Ananas Manara ele deixa muito exposto para você sobre o estereótipo do adulto que a sociedade tenta impor pra gente. Que o adulto perfeito, terno, que falta de tempo, que o adulto que tem dinheiro, consegue comprar as coisas assim, né? Falta de tempo, o adulto. Esse adulto perfeito que a sociedade impõe pra gente, essa imagem assim, é fixada pra gente. E aí também tenta demonstrar pra gente também o que nós temos quando crianças, mas perdemos quando ficamos adultos. Perdemos o sonho, somos corrompidos pela realidade, da visão racionalista das coisas e perdemos talvez os sonhos no meio do caminho, assim. Ele tenta deixar bem posto isso pra você e, como eu disse, é um mangá que causa muita reflexão durante a leitura. E não é um mangá que deixa muito difícil de você pegar essa mensagem. É um mangá bem fluido, que deixa essa mensagem bem explícita. E é tão fluido que você que lê o Bleach é o mesmo ritmo que você lê o Bleach. Poucas falhas e mais imagens. Você consegue tirar muito isso pelas imagens e pouco pelas falas, talvez. Muito boa leitura de Ananas Manara. Então pessoal, aqui eu tô terminando o vídeo do mangá Shoukai de Ananas Manara. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise e não tenha ficado longo para vocês assistirem ela, né? E se você gostou desse vídeo, sabe, né? Sempre dá aqui um joinha, um gostei e deixe seu comentário aqui embaixo interagindo ou falando quais são os próximos mangás que vocês querem ver aqui ou quais tipos de vídeos, tanto faz aí, né? Se você, agora fazendo propaganda, se você quer comprar mangás ou produtos, action figures, você pode acessar a loja da Otaku Store, que vende DVDs, mangás e action figures, até roupas atualmente, né? Só você dar uma lida aqui no link aqui abaixo na descrição. E você pode também visitar a loja Shinohara, que é uma loja de importação de produtos japoneses, que você pode recomendar qualquer produto que você quiser com eles lá, relacionado a animes e mangás, através do contato com eles. Só você acessar aqui no link da descrição.
Muito obrigado por assistir esse vídeo e vai vir mais vídeos durante essas férias aí, né? E até mais, falou, deixe seu gostei, joinha e comentário. Até mais, falou, bye bye, tchau, tchau.